Hoje eu trouxe essa lâmina para ilustrar a temática do vídeo, que trata-se de como estudar livros, sites e canais de YouTube com conteúdo de baralho cigano. Bom, começando, depois vocês vão entender por que eu trouxe o cavaleiro hoje, como exemplo aí da temática do vídeo. Bom, primeiro os livros. Como estudar os livros de baralho cigano? Como eu faço? Para analisar o conteúdo dos livros, não estudar, porque eu não estudo esses livros de baralho cigano. Eu analiso o conteúdo, tá? Então, como é que eu faço? Você vai estudar, eu vou analisar. Então, eu separo 5 canetas pilotos, tá? 5 canetas pilotos da cor vermelho, preto, amarelo, verde e azul marinho. Para que servem essas canetas pilotos? Você já vai entender qual é a minha jogada aqui com essas cores de caneta piloto, tá? Você já vai entender, já vou te explicar. Você só vai entender no final, peraí. Com a vermelha, com a caneta piloto vermelha, eu vou sublinhar os erros de significados e fraude de descrição simbólica. Todo aquele significado que eu vejo, bato o olho, sei, eu tenho certeza absoluta que aquilo está errado, que aquilo ali não tem fundamento, aquilo ali está totalmente equivocado, aí eu passo a caneta vermelha, quando eu tenho certeza absoluta. Então, a caneta piloto vermelha, ela vai servir para sublinhar os erros de significados e a fraude de descrição simbólica, quando não é nada daquilo que a pessoa está colocando ali a respeito do símbolo. Aquilo ali está errado, tudo errado. Sabe aquele texto sobre os significados, a descrição do significado, com 5 linhas? Eu vejo que aquilo ali é uma fraude de descrição simbólica, passo a caneta vermelha ali também. A caneta piloto preta, da cor preta, ela vai servir para eu sublinhar tudo o que é técnica e método de jogo que não pertence ao autor ou à autora. Apropriação de corrente, métodos, técnicas. Então, com essa caneta preta, eu vou sublinhar tudo o que eu sei que não pertence à autora, ao autor, para desassociar do que é dela. O que é dela, o conteúdo que for dela, da autoria da pessoa, é com a caneta piloto verde. Aí eu vou sublinhar o conteúdo completo que é dela com a caneta piloto verde. Para que eu faço isso? Com a caneta preta, eu vejo tudo que não é dela, sublinho tudo aquilo que não é dela. Ela trouxe para o livro para completar o número de páginas, ficar bem grossinho, né? Então, todas aquelas páginas ali, com a descrição sobre Madame Lenormand, sobre técnicas, sobre métodos, sobre corrente, aquilo ali não é da autoria dela, da pessoa, não é da autoria dela. Então, canetinha piloto preta, para desassociar o que não é dela e está completando o número de páginas ali no livro. Então, com a verde eu já sei o que é dela, com a caneta piloto verde eu sei qual é o conteúdo que é dela, que ela colocou ali. Aí dá para distinguir o número de páginas, entendeu? Com a preta eu vejo o que não é dela e com a verde eu vejo o que é. Aí eu vejo a porcentagem de páginas ali que tem a autoria dela e é que não tem. Com a canetinha azul marinho, eu vou sublinhar tudo que está correto, o conteúdo que está correto e é da autoria dela, sem reprodução, né? Com a canetinha azul marinho. Então, essas canetinhas, elas são importantes para distinguir toda uma obra, porque depois você vai ver quantos % de páginas com a caneta vermelha você colocou ali. A caneta piloto vermelha. Para sublinhar os erros de significados e fraude simbólica, você vai ver quantos % de página. Depois, quantos % de página com a canetinha preta, aquilo ali também não é dela. A cor vermelho, a canetinha piloto vermelha, são os erros de significados e fraude simbólica.
com a preta é aquilo que não é dela. Aí você já vai começando com a canetinha amarela, caneta piloto amarela, você vai sublinhar os significados sem explicações. Os significados que são atirados ali, né, sem explicações, porque você olha para o cavaleiro, por exemplo. Eu trouxe ele como exemplo por causa disso hoje. Aí está ali escrito no livro. Presta atenção que isso é sério. Está escrito ali no livro: o cavaleiro é ousado, destemido, corajoso. Então, você quando percebe esses significados na leitura, associando ao símbolo, né, porque a tua mente vai associar isso ao símbolo. Você olha para o cavaleiro e acha que só porque o cavalo está correndo ele é ousado. Só porque o cavalo tem essa própria função de correr, ele é ousado. Né? Você acaba caindo na lábia do autor ali, né? Se deixando levar por esses significados sem explicações. E tá errado, eu vou explicar agora por que o cavaleiro não tem a ver com ousadia, destemor. Essas hastes aqui, pelas quais a qual ele segura o freio, essas hastes aqui tem um ferro na boca. Essas hastes, esse freio aqui na boca dele se chama bridão. Se chama bridão. É um ferro que machuca, que entra firme quando ele puxa as hastes, quando o cavaleiro puxa as hastes. Então tem esse ferro aqui, que tem também a barbela, que é a corrente que passa pelo queixo. Essa corrente aqui, ó, que passa pelo queixo, a barbela. E é ligada às hastes do freio que o cavaleiro puxa. Então tem o bridão e a barbela ligados a essa corrente do freio. E esse freio, ele possui 3 níveis. Tem o severo, o moderado e o brando, de acordo com a raça e o treinamento do animal. Então, isso castiga, causa uma dor muito intensa, que é o que acontece com o freio na boca do cavalo, né? Quando o cavaleiro puxa, causa uma dor intensa e faz o cavalo mudar de direção, porque se o cavaleiro puxa a haste da esquerda, o cavalo vira para a esquerda. Se ele puxa da direita, machuca a boca desse lado, nesse canto, e ele vira para a direita. Então ele vai obedecendo as comandas por aí. E ocorrem situações de lesão e dor no cavalo por causa desse freio. Exatamente por causa disso, você analisando agora o símbolo, agora que você pesquisou, agora que você conhece, você pode entrar na descrição simbólica e entender que o cavalo, ele tem um instinto controlado pelo cavaleiro. E o cavaleiro é o símbolo que nós estamos analisando aqui no baralho. E se o cavaleiro controla o instinto do animal que representa simbolicamente seu próprio instinto, então não existe ousadia aí. Existe moderação, existe bom senso, comedimento. Então isso aqui não é destemor, não é ousadia. E o chapéu é um símbolo de quê? O chapéu é uma peça que protege a cabeça. Simbolicamente, o chapéu ele representa, dentro do meu campo de visão, os pensamentos obscuros que ele guarda para si e não expõe de imediato, de qualquer forma, para qualquer pessoa ou a qualquer hora. Então, simbolicamente, tem a ver com isso. Exatamente por causa do símbolo atrelado ao cavaleiro, que é o chapéu. E essas hastes aqui, segurando a boca do cavalo, controlando os movimentos do cavalo, exatamente por isso tem um controle dos instintos, tem o bom senso, tem o comedimento, e você vê que é maluquice você divulgar num livro, num canal de YouTube, que cavaleiro é ousadia, que cavaleiro é destemor. Isso não existe, não tem fundamento simbólico, não tem fundamento na realidade. Não existe fundamento para você, fundamento simbólico, atrelado à realidade do animal, do símbolo, para você afirmar uma coisa dessas.
e você vai passando num livro um significado errado, atirando palavra-chave ali. Cavaleiro é ousado, é destemido, é corajoso. Mentira, não é. Não é, porque acabei de explicar aqui que ele tem um instinto controlado, tá? Esse cavalo representa os instintos do cavaleiro e ele controla, ele tem autocontrole dos próprios instintos por meio de quê? Por meio desse freio aí. Ele vai se freando, se disciplinando para não se atirar, para não... Isso aqui não é inventado, isso aqui é pesquisado. E pesquisado dentro da realidade do símbolo, tá? Então, você não pode divulgar isso num livro e passar para leigos ficarem decorando e reproduzindo em suas consultas, porque eles vão se passar por picaretas ali na consulta, né? Isso aí você sabe que está errado você reproduzir um significado desse. São autores que não pesquisam, são autores não pesquisadores, são autores reprodutores. É isso que eu venho falando aqui no canal, é isso que eu venho querendo comentar com essa edição de vídeos que eu estou postando aqui sobre erros de significados das cartas, que tem muita coisa errada nesses livros, muita coisa errada nos sites, muita coisa errada em alguns canais também, porque para fazer essa edição de vídeos sobre os significados errados das cartas, eu fui obrigada a pesquisar onde estão esses erros, porque vem tantas pessoas até mim falando sobre esses erros, assim, sobre significados que estão errados, né? Vem alunas, vem pessoas pedindo informação, vem pessoas em consultas comentando coisas. Por que tem gente falando isso? Aí eu comecei a pesquisar onde estão esses erros, né? Onde estão os erros? Foi aí que eu tive que fazer esse levantamento de pesquisas por esses sites, por esses canais, né? E trouxe essa edição de vídeos aqui. Então, o que acontece? Não se preocupe que eu não vou entregar nem pink nem cérebro aqui. Não vou falar nomes, não vou falar de ninguém. Pode ficar tranquilo, tá? Foi só uma pesquisa que eu fiz para poder entender o que está acontecendo por aí com essa turma de estudantes que não sabe lé com cré, não sabe nada com nada. De onde está vindo isso, né? De onde vem isso? Qual a origem? Qual a procedência disso? Eu tive que correr atrás para entender de onde está vindo esse buraco aí no espaço, no universo, né? Então, o que acontece? O estudo dos livros, ele tem que ser... você tem que começar com a análise, tá? Primeiro, você não pode pegar um livro de baralho cigano e sair estudando. Por quê? Por que você não pode pegar um livro e sair estudando? Vou te dizer agora por quê. Porque você não sabe se o que você está estudando está certo ou errado. Então, você tem que pegar o livro e analisar. Analisar. Primeira coisa que você vai fazer é analisar. Para você saber se o que você está estudando é certo ou errado e quanto daquilo ali pertence realmente ao autor ou à autora. Por isso, eu tive essa jogada de fazer aí esse lance com as canetas pilotos, as 5 cores, né, de caneta piloto. Eu comprei uma vermelha, uma preta, uma amarela, uma verde e uma azul marinha para começar a discernir nessa obra intelectual quantos % ali é do autor, o que está certo, o que está errado, o que é dele, o que não é dele, o que é correto ali, o que está correto, quantos % está correto. Então, com essas canetinhas, eu consigo me encontrar dentro desse livro, dentro dessa obra autoral, consigo ver e entender o que realmente, quantas páginas ali são da autoria da pessoa e o que está certo ali. E quantas páginas não são da autoria da pessoa, porque a necessidade de colocar tantas páginas com tanto conteúdo que não é da tua autoria ali.
E fora os significados, né, reproduzidos. Bom, então com a canetinha vermelha, canetinha piloto vermelha, eu vou sublinhar os erros de significados e fraude de descrição simbólica. Com a canetinha preta, tudo aquilo que não é dela. São as técnicas de jogos, os métodos, conteúdo que ela traz explicações ali que não é dela, apropriação de corrente, tudo que não é dela, tá? Tudo que não é da autoria é com a canetinha preta, da autoria da pessoa é com a canetinha preta. Com a canetinha amarela, eu vou sublinhar os significados que estão atirados ali sem explicações. Por exemplo, essa malandragem aí de colocar ali cavaleiro é ousadia, cavaleiro é destemor, cavaleiro... E não é nada disso. Então, entra a canetinha amarela, porque o significado está atirado sem explicações para a pessoa decorar e reproduzir, tá? E a canetinha verde, ela entra no conteúdo completo que é da obra do autor, a canetinha verde. Então, todo o conteúdo que é da autoria daquele autor ou autora, eu uso a canetinha verde, porque agora eu sei quantos % de páginas ali realmente é da autoria da pessoa. E com a canetinha azul marinho, eu vou ver o que está correto dentro desse conteúdo, dessa obra, né? O que é correto, o que é da